A paz do Senhor, meus irmãos, cumprimento a todos na santa paz do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde você estiver. Quero dizer, antes de mais nada, que eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes, porque nesse próximo sábado, dia 1 de agosto, dia 1 de agosto de 2020, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos começar a nos encher cada vez mais do conhecimento, do entendimento, da sabedoria de Deus. E eu creio que Deus vai abrir os céus para derramar sobre mim e sobre você uma sabedoria para que nós possamos entender a Palavra de Deus, assim como o Espírito Santo revelou para cada um daqueles que escreveram. Creio e tenho certeza que aquele que inspirou cada escritor desses livros aqui, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou, aquilo que fez cada um escrever, vai nos revelar a palavra do Senhor. Quero dizer, antes de mais nada, aqui um salmo para engrandecer o nome de Deus, para lembrar quão grande Ele é, o quão grande Ele é. A palavra de Deus diz aqui no Salmo 48, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Quero dizer que em todo o Velho Testamento nós temos um Deus sendo apresentado, não somente porque Deus não é somente, mas sendo apresentado como Deus, o Altíssimo, o Eu Sou. Porém veio Ele, Jesus Cristo, morreu por mim e por você, não para nos apresentar novamente um Deus, não para nos apresentar mais uma vez nosso Deus poderoso, mas Ele veio para nos apresentar e nos fazer filhos. Jesus Cristo veio para dizer assim: olha, agora Ele é o Pai de vocês, é o meu Pai, é o teu Pai. E Ele não é um Pai distante, Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que inclina os ouvidos para me ouvir e para te ouvir. Ele é um Pai naquele jeito que nós podemos chorar no colo dele, que Ele vai ouvir. Ele é um Pai que ouve o filho, que pega o filho no colo, que corrige, que abraça, que zela. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Abba, nosso Paizinho, nosso querido. Jesus veio para nos apresentar, para nos fazer filhos do Abba, do Pai, do Paizinho, do querido. Então Ele é o nosso Pai. Então, por mais lutas que nós estamos passando, que você possa passar, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E a luta do filho é a luta do Pai. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 20. Lá no capítulo 20, quero mais uma vez glorificar o nome do Senhor por cada um que se inscreveu no estudo bíblico, por você que não pôde se inscrever também. Glória a Deus pela sua vida. Às vezes você tem os seus compromissos, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus te encha e encha cada um dos que vão estar junto com a gente para o estudo também. A todos, que Deus derrame a todos, sobre todos, um conhecimento revelado sobre a palavra que só o Espírito Santo de Deus pode trazer. Que Deus possa nos revelar através do Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo que inspirou cada uma das pessoas que escreveu nesse livro essa palavra santa, essa palavra separada, a palavra de Deus. Que Ele que inspirou cada um dos escritores possa nos revelar o verdadeiro sentido da palavra de Deus em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro. Que Deus possa derramar sobre a minha e sobre a sua vida
um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que só Ele pode derramar sobre a minha e sobre a sua vida, viu? A todos vocês que se inscreveram, a vocês que não se inscreveram, que Deus derrame sobre cada um, que Deus transborde sobre cada um a sabedoria do alto, conhecimento do alto, entendimento do alto, as revelações que vêm do Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 20, a partir do verso 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor nos diz. Eu vou repetir. Assim o Senhor nos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é tua. Pois a peleja não é vossa, não é tua, senão de Deus. Senão de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós temos um Pai, quando nós declaramos e entendemos que, além de Deus, Ele é nosso Pai, a gente entende que toda luta, que toda peleja não é minha, não é sua, é do nosso Pai, é do nosso Pai. A palavra de Deus diz aqui um episódio, uma situação em que o rei Josafá se encontrava. A Bíblia diz, se a gente voltar um pouco aqui os capítulos, a palavra de Deus diz que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, a tribo de Amon, o exército dos Amonitas, os Moabitas, eles foram ao encontro do reinado do povo de Josafá. E eles foram para destruir, eles foram para exterminar, para acabar. E eram muita gente. Era um exército muito numeroso. Muito numeroso. Então, veio a notícia a Josafá que eles estavam vindo para guerrear contra o exército, contra o povo de Josafá. E a primeira coisa que Josafá fez, eu quero ler. Quando Josafá ficou sabendo que havia um exército grande de Moabitas, de Amonitas, para atacar o seu reinado, para atacar, para destruir o seu povo, a Bíblia diz assim que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá começou a buscar mais ainda o Senhor, porque ele já buscava. E ele apregoou, ele decretou um jejum sobre todo o povo de Judá. E ele se pôs de pé, à frente de toda a congregação, à frente de todo o povo. Ele se pôs de pé e orou ao Senhor. Eu creio que ele deve ter se ajoelhado. Meus irmãos, isso não está escrito, eu estou dizendo, tá? Isso eu estou dizendo. Eu creio que Josafá se ajoelhou, levantou as mãos para os céus assim e disse: Senhor. A oração dele está escrita. Ele diz assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder. E não há quem possa te resistir. A oração de Josafá continua aqui, mais alguns versículos, e Josafá não estava lembrando para Deus quem era Deus. Josafá estava tomando posse de quem era Deus. Então, quando ele ficou sabendo que aquele exército grande ia invadir o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi se colocar em oração, buscar o Senhor. E como ele era o líder, como ele era o rei daquele povo, ele decretou e disse assim: olha, vamos orar. Olha, vamos buscar o Senhor. E então ele fez uma oração maravilhosa. E depois da oração,
Depois da oração de Josafá, Deus envia a resposta através desses versículos que eu acabei de ler. Sabe, meus irmãos, lutas todos nós passamos. Glória a Deus, porque é sempre depois das lutas que vêm as vitórias, as grandes vitórias. Depois de grandes lutas, vem grandes vitórias. E nessa situação aqui, havia realmente um povo inimigo querendo destruir o reinado, o povo de Josafá. Porém, muitas vezes, nós não lutamos contra exércitos, contra guerras realmente físicas. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6:12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não há como lutar dessa forma que Deus nos ensina aqui em Efésios, senão pela oração, senão pelo louvor, senão pelo jejum. Porque a palavra de Deus diz aqui que a luta não é nossa, que a luta é do nosso Pai, é do nosso Deus. Então nós só conseguimos realmente tomar posse da vitória quando nós começamos a adorar. A Bíblia diz que eles se colocaram aqui, todo o povo se colocou de rosto em terra e começou a adorar, começou a louvar. Ei, essa luta não é tua, é do teu Pai, Deus. Não fique lutando, guerreando contra pessoas. Às vezes, o inimigo usa de pessoas próximas para te atacar, para ver se você vai revidar, para ver se você vai responder à mesma altura. Porém, a Bíblia diz assim, nos ensina que é pela oração, é pelo louvor, é pelo jejum, é pela busca ao Senhor que as grandes vitórias vêm. Nesse caso aqui, nesse caso de Josafá específico, a Bíblia diz que quando eles receberam essa resposta do Senhor, quando Deus diz assim: Josafá, essa peleja não é tua, senão de Deus, essa peleja não é tua, senão minha. Se aquieta e fique tranquilo, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e adora o Senhor. Simplesmente adore, simplesmente louve. Essa peleja não é tua, essa peleja é do nosso Pai. Que pai que não defende o filho? Que pai que não protege o filho, que não abraça o filho? Corrige? Claro que corrige, graças a Deus nós precisamos ser corrigidos, ser aparados. Porém o Pai, Ele protege o filho, Ele abençoa um filho com a mão direita, debaixo das asas dele. Então a palavra de Deus diz assim, e levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles começaram a louvar a Deus com alegria, com júbilo, com uma voz muito alta. E a Bíblia diz aqui, na sequência, que quando os moabitas e os amonitas passaram por uma montanha, a montanha dos moradores de Seir, eles começaram a guerrear com os moradores de Seir e eles mataram o exército de Seir, porque estava no meio do caminho onde eles tinham que passar para ir até Jerusalém. Porém a Bíblia diz que depois que eles destruíram os moradores de Seir, os amonitas e os moabitas, eles começaram a lutar entre eles mesmos e eles se destruíram. Os dois exércitos. Os dois exércitos que estavam indo para destruir Jerusalém, eles começaram a se autodestruir. E quando Josafá foi ver, só haviam corpos no chão. Eles não tiveram que erguer a espada, porque aquele que prometeu, cumpriu. Então eu quero dizer para você que aquele que prometeu vitória na sua vida, ele vai cumprir. Aquele que prometeu que venceria as guerras na sua vida, ele vai vencer por você.
porque a peleja, as guerras não são nossas, a guerra é do nosso Pai. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta hoje não é contra carne nem contra sangue, porque a vontade de Deus é que todos se tornem filhos, é que todos se salvem. Sabe aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te ofendeu, às vezes aquela pessoa que te roubou, que assassinou alguém da tua família. Eu vou falar uma coisa para você, é da vontade de Deus que essa pessoa também seja salva. Então a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades das regiões celestiais, é contra os demônios de Satanás. E a gente só consegue essa luta, vitória, com a oração, com o louvor. E eu quero declarar sobre a sua vida vitória. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa luta vai passar, que essa luta vai ser revertida. E às vezes aos teus olhos você olha e fala assim, não tem jeito, o exército é grande, a gente não vai dar conta. Ei, nós temos um Deus que pode fazer o exército lutar contra ele mesmo e se autodestruir. Então aquela pessoa que você olha e fala assim, esse não tem jeito, ei, tem jeito, tem jeito. Porque aonde há um adorador, aonde há um intercessor, aonde há uma pessoa adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, os céus se movem. Porque a Bíblia diz que aquilo que é concordado aqui é concordado no céu. Ei, essa luta é do papai, é do Abba, é do nosso paizinho. Simplesmente ore, adore, louve, engrandeça o nome do Senhor. Eu quero desejar a você uma ótima noite. Quero desejar a cada um de vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar essa palavra brotar no teu coração. 2 Crônicas, capítulo 20. A vitória de Josafá sobre os amonitas e sobre os moabitas. Pelo poder de Deus, não pela espada. Que Deus abençoe, que Deus te encha, que Deus faça transbordar através de você a glória, a graça, a presença e o poder de Deus. Um abraço, fica na paz do Senhor. Para você que está na lista de estudo, até sábado. Para você que não está, em nome de Jesus, na próxima vez ou quando der, você vai estar. Tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Seja cheio, cada vez mais cheio da presença e da glória do Senhor. Amém.